Cronologicamente, como o Nuno já disse, fiz parte da coluna de Salgueiro Maia, que saímos de Santarém rumo a Lisboa, e depois de um trabalho árduo de preparação de viaturas, sem ninguém se aperceber, sem os comandantes na altura da escola se aperceberem do que se estava a passar, Salgueiro Maia conseguiu, com a sua simplicidade e com as pessoas que o rodeavam, conseguiu preparar carros de combate, viaturas de transporte, alguns carros de combate em que tivemos que os preparar bem, porque já estavam um bocado obsoletos, digamos, mas conseguiu-se que o esquadrão de carros de combate conseguisse pôr todos aqueles veículos em condições para, na madrugada do 25 de Abril, sairmos para Lisboa, diretos ao Terreiro do Paço, onde, na altura, a missão que Salgueiro Maia tinha seria acercar o Terreiro do Paço, a Marconi, os bancos, e saímos, como é conhecido, depois das célebres senhas que foram transmitidas na rádio, para que toda a gente no quartel soubesse. E por volta das 3 da manhã deu-se aquele confronto, não, aquela troca de palavras entre Salgueiro Maia e toda a escola prática para saber quem estava disponível para avançar para Lisboa. Há vários estados, um deles, o estado a que chegámos. Exatamente. Estava lá quando o Capitão Salgueiro Estava Maia? nessa reunião, estive primeiro com ele a preparar as coisas, e depois tivemos na parada, onde foi formado todo o pessoal, inclusivamente os alunos do curso de oficiais milicianos e de sargentos milicianos, que tinham entrado há um mês para a tropa, e foi aí que, quando Salgueiro Maia transmitiu essas célebres palavras e disse: quem quiser avançar, dê um passo à frente, toda a gente deu um passo à frente e toda a gente queria ir, e já não era possível levar toda a gente. Se fomos 245, se não estou em erro, que rumámos a Lisboa, e depois tivemos integrado em todas as incidências, cada um no seu lugar. Eu fiquei a controlar com o meu pelotão, fiquei a comandar a entrada na Rua do Ouro, mas apercebi-me por populares que nos vinham dizer, e depois tínhamos que fazer a ligação com Salgueiro Maia. Algumas vezes fui mesmo ao Terreiro do Paço, e apercebi-me de toda a envolvência que havia com os tanques de Cavalaria 7 que tentaram disparar contra nós, mas foram de alguma forma maniatados primeiro por um alferes, que foi o alferes Sotomayor, que foi preso, e a partir daí todos os seus comandados começaram a ver o que é que se estava a passar, e um cabo pontador que estava num carro de combate, que recebeu ordem de disparar contra as nossas forças, a coluna de Salgueiro Maia. É as então chamadas forças revoltosas? As forças revoltosas, e não disparou, e foi aí que se deu quase a vitória na zona do Terreiro do Paço, porque a partir desse momento as tropas de Cavalaria 7, algumas já se tinham juntado à nossa coluna, mas aquela
aqueles tanques que estavam ali também naquela altura, com a desobediência do Cabo Costa, também começaram se passaram para o comando de Salgueiro Maia, e depois a partir daí Salgueiro Maia dividiu a coluna, e eu tive a felicidade de continuar com ele e fui para o quartel do Carmo para tentarmos, porque ele já sabia que Marcelo Caetano estava no Carmo, para tentar a rendição de Marcelo Caetano. Antes de irmos ao Carmo, queria regressar à noite anterior. O António Sena trabalhava de perto com o Fernando Salgueiro Maia. Já disse que acompanhou inclusivamente o processo que levou à questão de deixar as viaturas todas prontas, caso de necessidade, e que foi um trabalho que teve que ser feito com muita discrição para que oficiais superiores não se apercebessem disso. Foi-lhe difícil naquela noite dar o passo em frente? Não, para mim não foi difícil, porque eu já sabia, antes de eu falar com o pessoal, como eu trabalhava diretamente com ele no esquadrão de instrução, eu já tinha sido contatado por ele, as pessoas que trabalhavam mais perto dele, nós já sabíamos e já tínhamos dito que iríamos com ele até ao fim do mundo. Ou seja, o passo em frente já tinha sido dado antes. Já tinha sido dado atrás, porque Salgueiro Maia era uma pessoa que cativava as pessoas, e todos os seus subordinados iam com ele, por onde ele fosse. A partir do momento que ele dissesse vamos por aqui, toda a gente ia com ele. Era um homem de convicções, era um homem sério e amigo dos seus subordinados. E a partir do momento que ele contatou com as pessoas que estavam ligadas a ele, logicamente que lhe dissemos que sim, não foi. Aí começámos a pensar como é que era, como é que não é, mas a partir do momento que íamos sob o comando dele, íamos com ele até ao fim do mundo. Olhando então para essa missão chegada a Terreiro do Paço, prender os ministros, entretanto, de acordo com memórias até publicadas na altura pelo comandante operacional, Hotel Saraiva de Carvalho, os ministros tentaram aproveitar uma passagem secreta para saírem dos edifícios ministeriais, e alguns deles colocaram-se em fuga. Isso Marcelo, foi no Terreiro do Paço. Ainda foi no Terreiro do Paço. Marcelo Caetano, que no golpe de 16 de março nem tentou na Falhada das Caldas, vai para Monsanto, desta vez prefere ir para o centro de Lisboa, para o quartel do Carmo, e é aqui que retomamos a nossa conversa de há pouco, depois de ter estado a comandar as suas tropas na entrada da Rua do Ouro, ruma também ao quartel do Carmo para a transmissão de poderes. Sim, o meu pelotão é um dos que vai com alguns carros de combate, que vai para o quartel do Carmo. Aí já vamos sobre um contingente enorme de pessoas, porque aí já a coluna já foi envolta na multidão, e quando chegámos ao Carmo já havia muita gente, e tivemos alguma dificuldade em conseguir afastar as pessoas, não só porque não estava nada certo ainda, tanto que estivemos lá ainda bastantes horas à espera da rendição de Marcelo Caetano, bem como também o perigo que podia haver de outras forças poderem atacar a coluna que estava a cercar o quartel do Carmo. E é um episódio também que na altura se deu também comigo, e que me ficou sempre na retina, para além daquilo que houve no quartel do Carmo, os tiros, a rendição de Marcelo Caetano, a vinda de Spínola, foi um pelotão da GNR que apareceu numa das ruas traseiras, não sei qual é agora o nome dela, e que soldados me vieram chamar, e eu fui chamar Salgueiro Maia, e Salgueiro Maia foi falar com o comandante desse pelotão, e o que sei é que Salgueiro Maia, com a sua calma, com a sua diplomacia, falou com ele, e ele deu meia volta e voltou para trás. Nesse pelotão,
E depois, a partir daí, há todas as incidências, há a tentativa de. A tentativa não, há o ultimato de Salgueiro Maia Para a rendição, para a exatamente. rendição, em que não dá resposta, depois há os tiros sobre a fachada do Carmo, em que aí foi um bocado complicado, porque depois as pessoas, quando ouvem tiros, começam tudo a fugir, e foi complicado para nós, na altura, segurar as pessoas. Mas depois quando ele lá entra dentro e conversa com o Marcelo Caetano, começam as coisas a desanuviar, porque ele lá dentro, Marcelo Caetano diz a Salgueiro Maia que tem que entregar o poder a um oficial-general e não a um capitão, como era Salgueiro Maia. E depois quando houve as conversações do posto de comando, entre ele, o posto de comando e Spínola, e depois chega o general Spínola para receber da parte de Marcelo Caetano a transmissão de poderes naquela altura, e depois aí já o povo está todo no Carmo, onde o jornalista, o pai do Miguel Sousa Tavares, fala a toda a gente para ter calma, porque senão toda a gente queria entrar para dentro do Carmo, e foi quando entrou a célebre bula dentro do quartel. Aliás, esse foi um problema que enfrentaram na altura. Sim, quando as conversações com Spínola, aliás, foi uma frase célebre dessas conversações e que depois foi tornada pública, quando o Marcelo Caetano se recusa a sair por uma das portas laterais e diz a Spínola: senhor general, eu saio pela mesma porta por onde entrei. Não, ele não saiu pela mesma porta de onde entrou. Pelo menos foi a frase que ficou para a história, não é? Tirá-lo do Carmo foi outro problema. Sim, pronto, mas ele sai de uma porta, não foi da porta principal. Penso eu, agora já no meio de passado tantos anos, sei que a bula entra dentro do quartel, onde ele e os ministros que estavam entram para dentro da bula, para serem levados para a pontinha, que era onde estava o posto de comando, e depois, a partir daí, essas incidências já não assisti, porque a partir desse momento continuámos ali por mais algum tempo, apesar de depois fui se não estou em erro, para o Colégio Militar, onde ficámos nessa noite, e onde depois parte de colegas meus acompanharam o general Spínola e Salgueiro Maia à televisão, quando houve as conferências a apresentação da Junta de Salvação Nacional. A apresentação da Junta, que eu aí já não assisti, porque estava, na realidade, já estava no Colégio Militar, acho que foi o Colégio Militar, já não sei sinceramente, onde pernoitámos nessa noite, e depois ao outro dia é que seguimos para Santarém, onde fomos recebidos por Santarém em peso, quando a coluna chegou a Santarém. Que recordações mais marcantes tem dessa chegada, António Sena? Já passaram muitos anos, mas a recordação é ver o povo, agentes de Santarém, estarem com os seus militares. Para além de termos feito a parte integrante e termos sido um dos principais quartéis que conseguiu que o 25 de Abril se tornasse uma realidade, foi aqueles agentes de Santarém, o carinho com que nos receberam, tanto nesse dia como nos dias a seguir, e nós que andávamos à vontade por Santarém, cada vez que as pessoas passavam por nós, nos agradeciam. Portanto, são memórias que ficam sempre gravadas em nós, porque depois também houve outras incidências, tivemos que o pessoal do quartel teve que ir fechar
a casa onde estava instalada a PID e essas coisas todas, houve outras envolvências também, e depois tudo o que se passou, pronto, tivemos sempre da parte das agentes de Santarém um carinho muito grande, e é inacreditável como depois como fomos recebidos, porque o povo saiu para a rua e nós tínhamos, e ainda hoje eu tenho uma declaração de agentes de Santarém, que um manuscrito que nos deram de agradecimento. Portanto, são situações que nunca poderemos esquecer. Nesse dia, tanto o que se passou no Terreiro do Paço, como no Carmo, como em Santarém, e depois, a partir daí, a continuidade que tivemos, porque cada um foi à sua vida naquela altura, e depois, quando o momento depois a seguir a esse da Revolução, é quando o público nos junta 25 anos depois, nos mesmos locais, fazemos o mesmo trajeto, e vamos de Santarém novamente para o Terreiro do Paço, para o Carmo, e voltamos a Santarém. Portanto, fizemos a reconstituição, digamos, tudo o que passámos e tudo o que fizemos no dia 25 de Abril. Havia consciência por parte de muitos militares, acredito que sim, mas se calhar de outros, quando, quer no momento de maior tensão no quartel do Carmo, quer também no maior momento de tensão no Terreiro do Paço, eu penso que nem toda a gente se será apercebido da importância do ato que estava a vivenciar, o António Sena. Sim, nós militares, tirando aqueles que já sabíamos para onde íamos, todos aqueles soldados que aderiram e quiseram ir na colina de Salgueiro Maia, havia muita gente, logicamente, que foi e não sabia para aquilo que ia. Sabíamos todos, toda a gente sabia uma coisa que era inegável, é que toda a gente queria que a Guerra do Ultramar acabasse. E toda a gente sabia que, mudando um regime, a Guerra do Ultramar acabaria, porque tudo isto começou com o movimento dos capitães, devido às condições que havia no ultramar e as divergências que havia já no seio das Forças Armadas sobre o ultramar. Depois também foi aquele livro do Spínola, Portugal e o Futuro. Portugal e o Futuro, tudo isso. Agora, as pessoas eram jovens que estavam ali, alguns de 21 anos, que se tinham incorporado há um mês, e que foram para Lisboa, e com certeza, tirando aqueles que já de alguma forma tivessem ligados a algum movimento da então chamada oposição democrática, poderiam saber o que estavam a fazer. Mas a maioria, na realidade, nunca pensámos e nunca sabíamos o que é que iríamos encontrar em Lisboa. Eu próprio levava granadas, hoje não é, levava granadas nos bolsos, se houvesse algum problema, nos bolsos não, no cinturão, e depois começando a pensar, se há aqui um tiroteio, se me dão um tiro, eu voava, não era? Portanto, são tudo coisas que nós na altura não pensamos. O que pensamos é seguir Salgueiro Maia e procurar a mudança de regime. Felizmente tudo correu bem. Da nossa parte não tivemos problemas absolutamente nenhuns. Houve aquela situação, como já referido, do carro de combate que não disparou contra nós, que foi o fim da oposição militar à colina de Salgueiro Maia, ao movimento, digamos, porque e aí toda a gente aí já toda a gente respira de alívio, porque depois quando o próprio Fernando Salgueiro Maia diz anos mais tarde numa entrevista à televisão, ainda antes de ter falecido, de que quando se dá essa situação é quando ele próprio se apercebe que o 25 de Abril está a ganho.
está ganho, e depois é aquela ida para o Carmo que já vamos em apoteose com toda a gente, e quando aparecem os escravos, quando aparece toda a envolvência do povo de Lisboa. Como é que o António Cena chega a Santarém? Eu cheguei a Santarém em 72. Muito bem. Para cumprir o serviço militar Cumpri obrigatório. o serviço militar, não cheguei a Santarém, entrei em Leiria, onde fui prestar provas para, na altura, o curso de Sargentos Milicianos. Na altura o meu curso, nos anos anteriores tinha dado, mas naquele ano não tinha dado a entrada direta. Tive um mês em Leiria, onde prestei provas, e de seguida, portanto, isto foi em junho, que eu entrei em junho de 72, e em julho já estava em Santarém e mantive-me por lá até ao final de 1975. Esteve até 75 na Sempre escola? em Santarém, sempre. Portanto, fiz a minha recruta, o resto da recruta, fiz a especialidade. Naquela altura, e como houve essa discrepância da entrada direta ou não, já não pude escolher outra especialidade e fui para atirador de cavalaria. Mas, como todos nós tínhamos, na altura, quando íamos para a tropa, tínhamos sempre um objetivo, era não ir ao ultramar. E fizemos tudo para ficar em Portugal, porque a classificação contava, nessas alturas, contava para se ir para o ultramar. Eu fiquei bem classificado, fiquei depois da recruta e da especialidade, foi quando entrei para o esquadrão de instrução e fiquei a dar instrução na Escola Prática de Cavalaria, durante os anos todos em que estive em Santarém. E nunca lhe passou pela cabeça seguir mesmo só a carreira militar? Não, nunca me passou pela cabeça. Mesmo tendo passado por tudo isto? Não, nunca me passou, porque na altura as pessoas viviam como nós sabemos, e o meu objetivo, porque sempre fui uma pessoa ligada ao desporto, era tirar a educação física. Na altura, os meus pais não tiveram a possibilidade de me mandar para Lisboa, porque só havia Lisboa e Porto naquela altura. Acabei por ir para a escola de Campos Melo, onde tirei o meu curso de fechador, e continuei ligado ao desporto noutras fases. Não continuei, não como profissional de educação física, mas como treinador e jogador de basquetebol. Como é que foi depois a regressar à Covilhã, depois de ultrapassar toda esta parte, e presumo que não seja fácil chegar a casa, não é? E o António Cena ainda é um jovem, mas na altura era um bocadinho mais jovem, chegar a casa e dizer: pai, mãe, eu estive no 25 de Abril. Não, porque já sabiam. Pronto. O grande problema, eu não disse a ninguém, mas eu tinha uns amigos em Santarém onde eu, por vezes, até dormia, não ia dormir ao quartel, dormia em casa do meu amigo Vítor Arsénio. Isso era quase um privilégio, António Cena. Na altura isso era quase um privilégio. Era umas amizades muito grandes que havia entre Covilhã e Santarém, e eu já através do desporto, e conheci esse senhor, porque tinha ligações também à Covilhã, de amizades, e ele pôs-me a casa à disposição quando queria, e não queria ir para o quartel, ficava lá em casa dele. E nessa noite, na noite de 24, também foram as últimas pessoas com quem eu estive. Na realidade, não lhe disse o que é que ia acontecer, porque não podia, mas disse-lhes: tenho que me ir embora, tenho que estar cedo no quartel. E na altura, outro dia, quando se começa a dar todas as operações e começam a sair nos jornais, rádios e essas coisas todas, a Odete, a minha mulher, que na altura namorávamos,
a primeira coisa que fez foi ligar para Santarém e falar com o Vítor Arseni. Na altura, o Vítor disse logo, e a esposa, que eu que não tinha dito nada, mas de certeza absoluta que tinha ido para Santarém, porque me tinha saído muito cedo do pé deles e tinha que estar no quartel, embora ninguém soubesse o que é que iria acontecer. Só nós no quartel é que sabíamos o que iria acontecer. Incontornável é, em tudo isto, a figura de Fernando Salgueiro Maia. Para muitos, ainda hoje considerado o verdadeiro espírito do 25 de Abril, embora o comandante operacional tenha sido o Hotel Saraiva de Carvalho. Foi mesmo assim, António Sena? Para mim é. Que recordações? Para mim, Salgueiro Maia é o homem do 25 de Abril. Podem dizer tudo o que quiserem, para mim Salgueiro Maia é o homem do 25 de Abril. Tudo o resto, tem que haver uma hierarquia de comando, mas Salgueiro Maia foi o homem que esteve no terreno, comandou as tropas que estiveram no terreno e que conseguiu que tudo o que aconteceu se fizesse sem derramamento de sangue, à exceção de algumas escaramuças que houve quando foi na sede da PDGS, que toda a gente sabe. Tirando isso, correu tudo. Podia ter corrido muito sangue, mas não houve sangue. Houve sim os cravos vermelhos que aparecem depois nas armas dos soldados. Que recordações é que tem dele? As melhores. Alguém que trabalhou com ele? Alguma história que melhores, pudesse aqui... Como já disse ao princípio, era uma pessoa seríssima, amiga do seu amigo, e que tinha toda a gente com ele. Porque, enquanto comandante de instrução, nós, e ele, nessa altura, comandava o esquadrão de instrução, sempre foi uma pessoa que o bom relacionamento tinha com os soldados, tinha também com os sargentos e com os oficiais, e nós que dávamos instrução, não, e aí se vê o caráter das pessoas, não é? Porque havia sempre um oficial e um sargento a dar instrução a cada pelotão, não é? E na instrução, ao sargento, que seria eu, na altura, ao oficial, primeiro fazíamos nós os exercícios, depois faziam os soldados e, por fim, toda a gente fazia todos os exercícios na instrução. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a envolvência que ele tinha com as pessoas punha as pessoas à vontade, e quando tínhamos algum problema, punhamos, se precisávamos vir a casa, falávamos com ele e ele acedia, mesmo que houvesse algum contratempo, procurava sempre ajudar-nos. Portanto, é um homem que me ficará sempre na memória. Morreu cedo e acho que não lhe deram o devido valor. Porquê que diz isso? Por tudo o que passou depois do 25 de Abril. Ele também não queria, digamos. Pela simplicidade dele, ele também não queria. Podia ter ido muito mais longe, mas quis sempre seguir a sua carreira militar, não quis os louvores, não quis... e sempre procurou ser um soldado, e depois acabou, de alguma forma, também chegou a estar como comandante de um presídio militar em Santarém, que não, para o homem que era, sem desprimor para todos os outros, mas acho que não era uma posição melhor para ele. Podia estar na própria escola ou coisa no género, mas quem melhora do que Salgueiro Maia, sendo o homem que foi, ele, a preocupação, e sempre foi, não era ter louvores, foi procurar que Portugal tivesse um novo rumo, e isso conseguiu incutir em toda a gente que estava com ele.
Algum episódio pessoal que tenha vivido com ele que gostasse de recordar aqui connosco? Foram muitos que nesta altura, passado 40 e tal anos, a gente já não se recorda por muitas coisas. Chegámos a jogar basquete juntos, portanto, e depois no fim do basquete fazíamos umas patuscadas. São as coisas que ficaram, que ficavam na nossa memória, e como disse, foi pena morrer cedo, porque gostaria de o ver no próximo dia 25 de Abril em Santarém, e já não conseguimos ver desde 92. António Sena, agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade por ter estado nesta emissão especial da RCB dedicada ao 25 de Abril, e com certeza que haverá outros momentos para podermos conversar sobre este e outros assuntos. Muito obrigado. Obrigado eu.